irmãos, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos começar essa semana, né? Mais uma semana, que Jesus nos abençoe e nos proteja de todo perigo e de todo mal. Então, para começar a nossa semana, vai te organizando aí. Pega o teu livro de português. Hoje começamos a semana, na segunda-feira, começamos com aula de português. Então, pega aí o teu livro, tá? Enquanto a gente conversa aqui um pouquinho, pega teu material, te organiza todinho aí, que eu vou já pegar meu livro também para a gente começar a nossa aula, tá certo? Hoje nós vamos começar uma nova unidade, né, de português. Então vamos lá, peguem aí o livro de vocês na página 92. Nós vamos trabalhar hoje no livro de português a página 92. O 9 e o 2, tá bom? Não esquece que precisa colocar o quê? A data. Mesmo que a tia Patrícia esqueça aqui de falar para vocês da data, você tem que lembrar que precisa colocar o quê? A data no local aqui de uma boa visualização, que você possa visualizar bem, tá bom? Então hoje nós vamos começar aqui a unidade 7. E o que é que vocês estão visualizando aí nesta página? Na página 92, o que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo, está escrito texto 1, não é isso? Então, o que é que vocês estão vendo? O que é que está se tratando aqui? Está se tratando de uma história em quadrinhos, não é isso? Uma história em quadrinhos. Eu acredito que vocês já conhecem outras histórias, né, de quadrinhos. Então aqui, o que é que a gente percebe aqui? Quem é o principal personagem aqui desta história? É o Bidu, né? Olha aqui o Bidu. E ele vem do quê? Ele vem, né, andando, vem lá caminhando e ele se depara com o quê? Com uma cartola. E de repente, já no segundo quadrinho, ele o quê? Ele parece que ele dá uma parada, ele freia e fica o quê? Assustado, né? E aí, de repente, ele se esconde dentro da cartola e aparece outro cachorro que fica, ó, meio que perdido, sem saber o que está acontecendo, né? E aí o cachorro some. De repente, aparece um mágico, né, que se depara com a cartola, põe na cabeça, né, e vai para o teatro, né? E aí, o que é que o mágico sempre fala nas suas apresentações que ele vai tirar de uma cartola? Geralmente ele tira o quê? Um coelho. E aí, todo mundo se surpreende. Porque na hora, o que é que sai da cartola? Sai um cachorro, sai o Bidu, né? Então aqui nós fizemos essa leitura, né? Apesar de não estar escrita, mas fizemos uma leitura visual que daqui dessa história, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Então nós conseguimos fazer a leitura dessa história em quadrinhos. Aí, você vai pegar o teu livro aí e vai virar a tua página para 93. Vamos para a página 93, que já começa assim, brincando com o texto. O texto, acompanha aí junto comigo. O texto que você leu é uma história em quadrinhos. Então, nós acabamos de fazer aquela leitura lá, né? Então, o que é que você fez? Você fez uma leitura de uma história em quadrinhos, tá certo? Aí diz assim, que tá em negrito, né? Tá bem ressaltada a palavra aí, histórias em quadrinhos, ou HQS. O que significa isso, né? HQS, tá? Então, o que é que significa? Vamos lá.
São histórias narradas em quadrinhos, com desenhos e geralmente balões com a fala dos personagens. Então, o H é de história. História. E o Q é de quadrinhos, tá? Então, toda vez que vocês observarem essa sigla aqui, significa história em quadrinhos, tá bom? Então, olha só. E o que é que a gente observa numa história? Que ela é narrada através dos quadrinhos, né? Que são esses aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui tudo são os quadrinhos, tá bom? Com os desenhos e geralmente tem os balõezinhos, né? Que falam a história, que conta, que narra a história e fala dos personagens. Então vamos acompanhando aí. A primeira questão vem assim: você conhece o personagem principal desta história? Circule o nome dele nos quadrinhos. Quando eu comecei lá explicando para vocês, nós falamos logo, tá lá no primeiro quadrinho. Quem é o personagem principal dessa história? Voltando lá, a gente percebe que quem é? O Bidu. E o nome dele está logo aqui. Então, você vai voltar na página anterior, onde está a história, e você vai fazer um círculo na palavra Bidu, tá certo? E aí vem a segunda questão, que diz assim: em quantos quadrinhos está organizada a história? Está te fazendo uma pergunta, né? Porque tem um ponto de interrogação no final. E aí diz assim: 5 quadrinhos, 8 quadrinhos ou 9 quadrinhos? Vamos voltar lá também, né? E vamos contar quantos quadrinhos tem esta história. Vamos contar. Esse aqui a gente pensa que não é, porque ele está, na verdade, na coloração do branca, né? Mas aqui a gente conta um quadrinho sim. Então, a gente vamos contar aqui. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai lá e vai marcar onde está escrito 8 quadrinhos, tá certo? Vamos para a terceira questão, que diz assim. Vamos lá ver o que é que está dizendo. O que você imagina que aconteceu no segundo quadrinho? Vamos lá, vamos voltar. Olha só. O Bidu se assustou, né? Então, o que é que nós vamos escrever aí? O Bidu, ele viu alguma coisa, ele avistou algo que fizesse com que ele se assustasse. Então, você vai colocar aí, na letra A. Bidu avistou algo que o assustou. Assustou, tá? Essa é a resposta da letra A. Vamos ver agora aqui a letra B, o que é que ela está nos pedindo. Vamos prestar atenção. E no terceiro? Então, o que é que aconteceu no terceiro quadrinho? Olha só. O personagem, ele simplesmente ficou o quê? O Bidu, na verdade, que é o principal, o personagem, ele se escondeu na cartola. Para quê? Para não ser visto pelo cão feroz, tá? Então, Bidu se escondeu
se escondeu na cartola para não ser visto pelo quem? Por quem? Pelo cão, o quê? Feroz, tá? Então, olha só. Na letra A, Bidu se assustou com algo, né? Que ele avistou algo que o assustou, ele ficou assustado. E aí, na segunda, Bidu se escondeu na cartola para não ser visto pelo cão feroz, tá certo? Essa é a letra B. Aí nós vamos aí para a quarta questão, que diz assim: que sinal de pontuação aparece nos balões do terceiro quadrinho? O que ele significa? Então, olha só. Lá no terceiro quadrinho, o cão feroz, ele tá o quê? Tem o quê? Tem 2 pontos de interrogação. Vocês já conhecem esse ponto, tá? O ponto de interrogação é aquele que você usa no final da frase para fazer uma pergunta. Você fica fazendo o quê? Você faz o quê? Uma pergunta. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? O personagem, ele ficou confuso. Ele ficou se perguntando: cadê? Para onde foi o outro personagem que desapareceu? Porque ele não percebeu que o Bidu entrou na cartola. Então, ele ficou se perguntando, procurando, e ficou meio confuso, perdido, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Então, ele fica se perguntando aonde é que estava o personagem. Ou seja, ele está confuso, ele ficou confuso. Essa aí você vai fazer em casa, você vai colocar que ele ficou confuso, né? E se perguntando para onde o personagem tinha ido, tá? Porque o que aconteceu? Ele desapareceu. Agora, você vai virar o seu livro aí para a página 94. Nós vamos para a página 94, ok? Que diz assim, a quinta questão: observe este balão do penúltimo quadrinho. Eu vou falar aqui para você, tá? E vão prestando atenção, porque diz assim: o que o mágico provavelmente está fazendo? O que é que vocês acham que o mágico está fazendo aí? Olha só, o que a gente sabe que o mágico tira de uma cartola, geralmente numa apresentação dele? Ele tira o quê? Ele tira um coelho, né? Ele sempre tira da cartola um coelho. Então, o mágico, ele deve estar afirmando que fará sair um coelho da cartola. Então, esta será a resposta da quinta questão, que eu vou colocar bem aqui para vocês, tá certo? Para vocês colocarem aí. Só um minutinho, deixa eu apagar aqui. Olhem só. A resposta da quinta é assim: a quinta questão, tá, gente? O mágico deve estar afirmando que fará sair um coelho de sua cartola. Ok?
Então, esta é a resposta da quinta questão, tá certo? O mágico deve estar afirmando que fará sair um coelho de sua cartola. Na sexta questão, diz assim: no último quadrinho, o público assistiu à apresentação do mágico e está rindo e se divertindo. Por que isso aconteceu? O que vocês acham que o povo está rindo, está se divertindo? Por quê? Porque em vez de sair, que de praxe, né, que é de costume sair um coelho da cartola do mágico, o que é que saiu? Saiu da cartola o cão. Qual é o nome do cão? Saiu o Bidu, tá certo? Então é essa. Em vez de sair um coelho da cartola do mágico, saiu o cão Bidu. Essa que é a resposta da sexta questão. E a sétima questão vai ficar aí para você fazer em casa. Por quê? Diz assim: em uma história em quadrinhos podem ser usados diversos tipos de balão. Recorte os balões da página 253. Você vai lá no final do seu livro, na página 253, e colhe-os de acordo com a indicação do balão. Então você vai lá, pegar lá na sua página, vai fazer os recortes e vai colar. Isso aqui vai ficar para você fazer aí em casa. Por hoje, meus amores, vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Um beijo para vocês.